Vem cá, me responde uma coisa. Quantas vezes na sua empresa você tinha boletos para pagar e faltou dinheiro? Eu sei que às vezes pode ter acontecido aí com você, porque comigo aconteceu algumas vezes. E isso é um assunto muito importante chamado capital de giro, gestão de capital de giro. Nessa live eu vou falar sobre isso. O que causa a falta de capital de giro? Meu nome é Viviane Ribeiro, eu sou contadora e empreendedora e estou aqui para ajudar você a dobrar os seus lucros na sua conta bancária. Isso mesmo. Nós vamos traçar hoje vários pontos em que o capital de giro interfere diretamente na lucratividade da sua empresa, né? Porque muitas vezes a falta de capital de giro faz a gente fazer certas loucuras na vida, né? Ontem mesmo eu coloquei nos stories lá uma enquete perguntando qual foi a maior loucura que as pessoas fazem por falta de capital de giro. E aí surgiu pegar empréstimo com juros altos, pegar empréstimos com agiotas, coisas do tipo que a gente sabe, a gente é empreendedor, a gente sabe que realmente quando a gente se vê numa situação em que a nossa empresa está sem capital de giro, a gente é capaz de muita coisa, né? A gente é capaz de fazer certas loucuras que interferem no lucro, a gente sabe que vai dar prejuízo lá na frente, mas a gente insiste, porque o que a gente quer é sobreviver, e isso tem um nome, e nós vamos falar disso tudo aqui hoje, nessa live. Boa noite, Rai Sorte. Seja muito bem-vindo. Então, vamos começar com o nosso conteúdo? Vamos, né, Viviane? Chega de enrolação. Vamos embora falar de capital de giro, que 100% dos empresários em algum momento sente falta de capital de giro no negócio dele, né? E isso, na verdade, gente, não é um problema, tá bom? Falta de capital de giro não é um problema. Falta de capital de giro é uma consequência de alguma coisa que está ficando desajustada lá atrás e que o reflexo é a falta de capital de giro. A falta de capital de giro constante indica um problema ainda maior. Porque mesmo que a empresa se organize ali os pagamentos, os recebimentos, tenha um certo controle, em algum momento ela vai precisar de recorrer a um capital de giro para suprir alguma demanda que teve ali. Porque nenhuma empresa, ou pelo menos a maioria das empresas, conseguem manter uma linha reta entre recebimentos e pagamentos em que ela nunca vai precisar de recorrer a um capital de giro, de recorrer a uma reserva que ela tenha para poder suprir um pagamento que teve ali naquele dia e que ela não conseguiu, só com os recebimentos do dia, está pagando. Mas a falta de capital de giro constante, ela indica que a sua empresa está enfrentando um problema. E hoje nós vamos falar aqui o que pode, na verdade, estar causando aí esse descontrole, essa desarmonia entre os pagamentos e os recebimentos da sua empresa, tá bom? Então, primeiro, é o seguinte, vamos pensar no que é o capital de giro. Algumas pessoas têm um entendimento de que capital de giro... Boa noite, Eduardo. Algumas pessoas têm a ideia de que capital de giro é aquele dinheiro que está no caixa. Que a empresa que tem capital de giro legal, que tem um capital de giro constante, ela sempre tem dinheiro no caixa. Ou seja, entrou dia 1º até o dia 30, qualquer dia, ela pega os boletos dela e ela vai no caixa dela e tem dinheiro suficiente para ela pagar aqueles boletos. Nossa, seria muito bom se a vida fosse assim, né? Se todos os dias a gente falar, não, hoje com certeza minha empresa vai ter caixa suficiente para arcar com os boletos que eu tenho que pagar. Só que nenhuma empresa consegue fazer isso assim, tão linear, de uma forma tão previsível, tá? Então, por isso que há a necessidade do capital de giro. Capital de giro não é dinheiro no seu caixa. Capital de giro, ele é semelhante, ele é uma reserva financeira, ele é uma reserva de emergência. Para pessoas físicas,
Você vai ver que vários educadores, se vocês gostarem do assunto, né? Assim como eu gosto do assunto de finanças pessoais, você vai ver que vários educadores vão falar o seguinte: uma pessoa física, a primeira coisa que ela tem que fazer para ela ter as finanças pessoais dela organizada é ter uma reserva de emergência. Alguns chamam de reserva de emergência, reserva financeira, um colchão financeiro, que é o quê? Aquela reserva onde você vai recorrer na hora que apertar, a hora que acontecer alguma coisa imprevisível, a hora que você precisar e que você não vai se endividar para poder dar conta daquele compromisso que surgiu ali de última hora. Na sua empresa é a mesma coisa. Capital de giro, ele tem que ser uma reserva de emergência. Você tem que ter aquele valorzinho ali onde você pode recorrer quando a sua empresa não der conta de pagar o que tiver ali de demanda diária. Tá? Então não confunda, não pense que capital de giro é o valor que tem que estar no caixa. Eu acredito que o que causa muito essa sensação de capital de giro é o que tem que estar no caixa é, por exemplo, você tem contas bancárias, né? E aí você tem os seus pagamentos para fazer ali. Quando você vai pagar ali seus boletos na sua conta bancária, e aí a conta zera, aí você fala, nossa, preciso de um capital de giro. Inclusive, tem bancos que tem aqueles valores que é o cheque especial da conta, que coloca um nome de capital de giro. Tem uma taxa altíssima, mas é aquele valor que faz com que a sua empresa continue girando, mesmo que está gerando um encargo muito alto ali para você. Entende que é aquele valor que está fazendo a sua empresa continuar em movimento, continuar pagando os boletos. Então, se você tem essa crença de que capital de giro é o saldo que tem que ter no caixa e que você sempre tem que ter saldo de caixa para falar que você tem capital de giro, muda agora, vira essa chavinha e pensa, não, capital de giro não é o meu saldo de caixa. Capital de giro é a minha reserva de segurança, é a minha reserva financeira, que é onde eu vou recorrer quando o meu caixa não der conta. O caixa não der conta, recorre ao capital de giro, tá bom? Fagner, para abrir um negócio e não sobrar dinheiro para capital de giro, o que devo fazer? Abrir um negócio tem que ser uma coisa planejada, né? É lógico, você não vai começar um negócio do zero e só investir e não pensar no capital de giro. Começa, investe o que você tem que investir para o negócio começar a andar, para ele começar a andar e faz a sua pequena. Começa com a reserva de capital de giro, gente, pequena. É outra crença que as pessoas têm de que talvez, nossa, uma reserva de capital de giro tem que ser 6 vezes, o ideal é que seja 6 vezes o valor do seu faturamento mensal. Mas eu sei que você não vai conseguir de cara fazer uma reserva para capital de giro com valor de 6 vezes o valor do seu faturamento mensal. Mas, de pouquinho em pouquinho, se você estabelecer a sua meta de falar, eu vou fazer uma reserva de emergência, vou começar com uma reserva de capital de giro aqui de R$1.000. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar aqui de pouquinho em pouquinho até fazer uma reservinha de R$1.000. Depois, você aumenta, coloca 1.500, coloca R$2.000. O que a gente sabe, o que você tem que saber é quanto é que eu quero ter de reserva? Quanto eu preciso ter de reserva para capital de giro? E começa com pouco, gente. Começa com R$1 que seja, mas começa a fazer a sua reservinha, tá bom? E se quiser ir mandando perguntas aqui, pode mandar que eu vou olhando aqui e vou respondendo aos poucos. Então, pensa comigo, mais uma vez. Se você tem a crença de que capital de giro é o dinheiro que está no caixa, pronto, mudou, tá? Capital de giro não é o dinheiro que está no caixa. Capital de giro é uma reserva
que você faz e que fica separada do caixa. Se possível, você vai pegar esse valor e fazer uma aplicação com o valor que é a sua reserva, tá? Faz uma aplicação em um CDB, tá? Com rentabilidade diária e liquidez diária que você pode pegar a qualquer momento, tá? Porque existem CDBs que, se você investir, você tem prazo para tirar. Não é o caso do capital de giro. Capital de giro você tem que pôr em um CDB que, se precisar hoje, você vai lá e consegue pegar o seu valor que tá lá investido e consegue jogar no seu caixa para suprir a necessidade do seu caixa, tá bom? Então, faça isso. Comece a fazer uma reservinha, nem que seja bem pouquinho, tá bom? Aí, eu vou passar aqui para vocês, porque talvez vocês possam estar pensando assim, Viviane, eu não tenho dinheiro nem para pagar os boletos que estão lá vencidos. Eu tenho boleto vencido, não estou dando conta de pagar os meus boletos que estão vencidos e você me vem com essa ideia maravilhosa de começar a fazer uma reserva. Então, primeiro, vamos entender o porquê que você está tendo a demanda de ter muito capital de giro ou de constantemente estar recorrendo ao capital de giro. Porque quando você entende o motivo que te faz necessitar tanto de capital de giro, você identifica onde está o erro. Porque se, por exemplo, você está aí hoje com uma necessidade de capital de giro de X e alguém simplesmente te passa esse dinheiro, ou você pega seu dinheiro da pessoa física e coloca na sua empresa, você vai estar colocando aquilo ali, mas você vai estar remediando. Você consegue entender que você ficar injetando dinheiro na sua empresa sem entender o motivo pelo qual a sua empresa depende tanto de ter capital de giro constante, você está remediando a febre. Você não está tratando o problema. Você não está indo na raiz do problema. Então, vamos entender primeiro a raiz dos problemas quando o assunto é capital de giro. Boa noite, Rodrigo, Rocha, Nanda, Breno, sejam muito bem-vindos, tá? Eu fiz esse esboço aqui, tá com a letra pequenininha, porque eu precisei colocar 4. Eu vou desativar os comentários aqui, para vocês enxergarem, tá? Deixa eu desativar. Aqui, ó. Tá com a letra pequenininha, falando o que tá escrito aqui, tá? E vocês vão anotando aí. Inclusive, quem depois estiver assistindo essa live aqui no YouTube, porque depois eu subo ela pro YouTube, lá vai ficar menor ainda. Então, só presta atenção no que eu estou falando, que está escrito aqui, e, se possível, faça o seu esboço aí também. Então, eu coloquei aqui, ó, um período do dia 1 ao dia 30, ok? E aqui eu coloquei assim, o ciclo, pra gente entrar o ciclo financeiro dos produtos da sua empresa. Depois a gente vai falar do emaranhado que isso tudo vira, mas a princípio você precisa entender o caminho que o dinheiro faz dentro da sua empresa. Qual que é o trajeto que o dinheiro faz? Que aí você vai entender qual é o produto ou qual é o serviço que está te gerando mais necessidade de capital de giro, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Esse produto aqui, eu trabalhei 4 produtos. Esse produto aqui, 4 produtos em 4 situações distintas, tá? A letra não tá muito bonitinha, porque eu tive que escrever espelhado, mas eu acredito que vai dar para entender. Eu trabalhei do dia 1 até o dia 30, tá? Dentro de um mês. E aí, um primeiro produto, o que aconteceu com esse produto? Aqui no início do mês, você comprou o produto, tá? E aí, chegou mais ou menos no mês, você vendeu esse produto. Esse prazo aqui até aqui é o produto, o tempo que ele ficou estocado, né? Estocado. Isso. Ficou estocado. Então, você comprou, estocou, vendeu ele aqui mais ou
no meio do mês, ok? Só que aí acontece o seguinte, você comprou aqui e é a fatura, você comprou ele a prazo, tá bom? Você comprou ele aqui e a fatura dele vence mais ou menos aqui. Ó, eu não coloquei dias não para não ficar embora, mas ela vence mais ou menos aqui, dentro do mês. A fatura do produto que você comprou aqui venceu aqui. Só que você deu o seu produto mais ou menos aqui no mês. Ou seja, você vendeu ele, tudo bem que você vendeu ele antes do produto vencer, da fatura do fornecedor vencer. Mas você recebeu ele a prazo, você não recebeu ele aí. Vai receber ele aqui, no fim do mês, tá? Então, comprou, vendeu, vai receber aqui. E nesse terceiro pontinho aqui, você pagou o seu fornecedor esse produto aqui. Então, esse produto, nessa hipótese que eu coloquei primeiro aqui, ele tem um tempo que ele gera de necessidade de capital de giro. Cada produto que você tem, cada situação que você trabalha, esse produto te gera uma necessidade de capital de giro. Ok? Nesse caso aqui que eu trabalhei primeiro, esse produto, ele vai gerar esse tempo de necessidade de capital de giro, ó. Esse tempo, que é o tempo entre o momento em que você pagou o boleto da compra e o momento em que você recebe o dinheiro da venda. Você vai perceber aqui que ele tem um espacinho de tempo em que esse produto vai exigir de você que você tenha capital de giro para suportar durante esses dias. Por quê? Porque esse produto aqui só vai entrar no caixa aqui. Então, esse produto te gerou esse tempo de necessidade de capital de giro, ok? Aí, eu passo para a segunda situação. Olha só, na segunda situação, você comprou mais ou menos na mesma época aqui, tá? Aqui você comprou mais ou menos na mesma época. Você pagou, aí nesse aqui você viu que você pagava depois de vender. Nesse aqui você já pagou o fornecedor antes mesmo de vender. O seu produto foi vendido aqui. Se você for olhar a comparação entre esse e esse, ele ficou o mesmo tempo aqui estocado, ó. O tempo de estoque dele foi o mesmo. O tempo de estocagem dele foi o mesmo. Só que esse fornecedor, ele te dá um prazo muito curto para você pagar o boleto. Então, você já pagou ele aqui. A necessidade de capital de giro começa de um produto a partir do momento que você já pagou ele, já pagou o produto, mas que ele ainda não virou dinheiro. Tá bom? Não foi vendido e não retornou para sua empresa. Nesse caso específico aqui desse segundo produto, olha só o tempo de necessidade de capital de giro que ele te exige ter. Do momento que você pagou até o momento que você receber. Olha aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, ele gerou um prazo menor porque você pagou depois o fornecedor. Você vendeu, pagou o fornecedor e ele gerou um tempinho menor. Nesse caso aqui, como o prazo com o seu fornecedor é muito curto e você vendeu, pagou o fornecedor antes mesmo de vender e ainda vendeu a prazo, porque você vendeu aqui para receber aqui, ele te exige mais necessidade de capital de giro. Tá bom? Ok, Viviane. Vamos passar para uma terceira hipótese, que é a hipótese onde você comprou o produto aqui, você vendeu ele à vista aqui, vendeu à vista. Olha que maravilha. Esse aqui é o melhor dos mundos, tá? Você vendeu ele à vista aqui, você já recebeu, né? Se você vendeu à vista, você já recebeu. E você pagou o fornecedor aqui. Esse produto, ele não gera necessidade de capital de giro para você. Por quê?
Porque subentende-se que ele entrou para o seu estoque, você vendeu ele, já recebeu, antes mesmo do boleto vencer, tá? Esse aqui não gera necessidade de capital de giro, ó. Necessidade de capital de giro não existe. Esse produto não te gera, ok? Agora vamos passar para a pior das hipóteses aqui. Você comprou um produto no dia aqui, tá bom? E aí, o que aconteceu com esse produto? Você comprou ele aqui, você já pagou ele aqui, e aí o bonito ficou parado no seu estoque. Olha só. Ele tá paradão lá no seu estoque. E aí o que acontece? Enquanto você não vender ele, não receber ele, ele vai eternamente, aqui ó, eternamente te gerar necessidade de capital de giro. Por isso que estoque parado, gente, te faz isso aqui. Então, nesse caso, olha só para você ver. Talvez você vai olhar na sua empresa e vai falar assim, Viviane, assim, olhando um produto, olhando dentro de um período, olhando um produto por vez, é muito fácil você olhar e falar assim, o que gera e o que não gera. Mas na minha empresa é um emaranhado disso aqui. É um emaranhado. Eu tenho produto que eu compro e que vence com 15 dias e que eu vendo lá na frente. Quando eu pagando o outro, eu comprando o outro, aí eu tenho um que tá parado no estoque, aí você faz isso aqui e vai misturando tudo. Tá tudo misturado. Tudo misturado, uma coisa com a outra. E aí, o que você tem que fazer? Tá? Porque eu entendo perfeitamente que a empresa é uma coisa complexa. Uma empresa não é você pegar igual esses dados tão organizadinhos, bonitinhos. Eu peguei um produto que você paga antes e outro que você paga depois. E analisei, é fácil realmente. Na sua empresa, eu sei que isso aí vai dando um nó, né? Talvez quando você tá pagando o boleto de um que você ainda não vendeu, você já tá pagando o boleto de outro que já vendeu, e só que você vendeu dividido de 3 vezes, e aí foi. Só que o ideal é que para pelo menos o 80-20, né? Porque o princípio de Pareto fala o seguinte. Deixa eu ativar os comentários aqui, para ver se tem alguém que tá com dúvida. O princípio de Pareto, ele diz o seguinte, que 80% do nosso faturamento, 80% do que a gente fatura na nossa empresa, vem de 20% dos nossos produtos, vem de 20% do nosso estoque, tá? Pelo menos do seu 20% que gera seus 80%, você precisa analisar esses dados que eu tô mostrando aqui, tá? Por quê? Porque se você tem um produto, presta muita atenção comigo, você tem um produto lá que é o seu carro-chefe, tá? É o produto que você mais vende. E esse produto que você mais vende, você vende ele dividido de 3 vezes para o seu cliente e você compra ele do seu fornecedor com prazo de 15 dias, tá? E geralmente esse produto ainda fica aí no estoque esperando para ser vendido mais ou menos uns 20 dias. Olha só, você compra, com os 15 dias você paga, daí do momento que você paga, ele já começa a gerar necessidade de capital de giro até o momento que você vai receber, tá? Principalmente se o seu fornecedor não divide para você. Olha só, você compra do seu fornecedor, ele não divide para você, o seu produto fica no estoque ali 20 dias, em média, e aí depois você vende e divide de 3 vezes. Olha só, o quanto que esse produto, que nesse exemplo que eu estou dando, que é o produto principal que você tem, ele gera uma necessidade de capital de giro imensa. Porque você paga ele com 15 dias, você vende dividido de 3 vezes, ele fica 20 dias em média no estoque,
E aí você vende, recebe um pedacinho depois de 30, um pedacinho depois de 60 e um pedacinho lá nos 90 dias. Então, ele gera uma necessidade de capital de giro imensa. E se esse produto que eu dei esse exemplo aqui é o principal produto que você trabalha, você está no sufoco o tempo inteiro. O tempo inteiro. E como que você faz? Afinal de contas, Viviane, como que eu faço para poder deixar isso mais equilibrado, tendo em vista que eu vivo aqui, ó, eu vivo num emaranhado de situações. Visto que eu vivo essa, eu vivo essa, vivo essa, vivo essa, tá tudo aqui, ó. Eu tenho produto que eu compro à vista, que eu... Ah, e ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem gente que acha que é vantagem comprar um produto à vista. Dependendo do desconto, aí você vai analisar, pode até ser. Mas você tem que saber que se você comprou o produto à vista, ele já começa a gerar necessidade de capital de giro naquela hora. Você tem que ter um capital de giro para suportar até o momento em que ele for vendido e depois, no momento que for recebido. Porque tem muita gente que acha que é vantagem mesmo comprar um produto à vista e ainda vender ele a prazo. Se eu comprei à vista, paguei agora, demorou 30 dias no meu estoque aquele produto, e aí eu vendi ele para receber com mais 30 dias. Ou seja, esse produto ficou me gerando necessidade de capital de giro por 60 dias. Eu comprei, vendi ele com 30 dias de estocagem, depois de 30 dias de estocagem eu vendi dando prazo de mais 30 dias, e ele ficou 60 dias me gerando necessidade de capital de giro. Concordam comigo? Tá fácil essa conta, não tá? Então, comecem a olhar com um olhar mais crítico para os seus produtos. Principalmente para os 20% dos seus produtos que geram os 80% do faturamento. Veja, qual é o prazo que você está tendo com o seu fornecedor? Qual é o prazo que você está dando para o seu cliente? Será que você está trabalhando com um espacinho pequeno aqui? Será que você está trabalhando com um espaço grande? E aí, o que que você faz para diminuir, para tentar equilibrar um pouco essa situação? Você tem que negociar prazos com seus fornecedores. Negociar ao máximo. Se puder dividir de mais vezes, que divida de mais vezes. Se puder alongar o prazo, que alongue o prazo. Na verdade, para você não sofrer com problemas de capital de giro, você tem que tentar conseguir mais prazo com o seu fornecedor e tentar dar menos prazo para o seu cliente. Você já imaginou? Pensa comigo. Você comprou mercadoria, dividiu de 3 vezes com o seu fornecedor e aí o seu produto ficou no estoque ali 20 dias e você vendeu à vista para o seu cliente. Olha só. Você vendeu à vista. Esse produto, ele não te gerou necessidade de capital de giro. Por quê? Porque você vendeu à vista antes mesmo da primeira parcela vencer. Ele vai entrar para o seu caixa e não vai te gerar necessidade de capital de giro. O que você precisa estar atento é principalmente com aqueles fornecedores que te dão pouco prazo, tá bom? E depois com o prazo que você está dando para o seu cliente. Dê incentivos para o seu cliente pagar à vista. Dê estímulos. Dê descontos precificados para o seu cliente pagar à vista, tá? Se você vai fazer, por exemplo, vender um cartão e fazer a antecipação do cartão, tudo bem, quer fazer? Faz, mas precifique a taxa da antecipação, embute aquilo ali no preço para você não sair perdendo o seu lucro na antecipação do cartão, porque geralmente tem taxas, tem administradoras de cartão que cobram um absurdo para antecipar o recebimento. E se você antecipa, beleza, problema de capital de giro, você deu aquele suspiro porque o dinheiro já caiu, né? Já recebeu, mas aí você vai estar perdendo no lucro se você não estiver precificando ali a sua taxinha da antecipação do cartão, tá bom?
Então, como é que você resolve isso aqui? Você resolve isso aqui tentando chegar cada vez mais perto esse período aqui, que é o período entre que você paga e o período que você recebe. Cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Tente, analise, negocie com seus fornecedores. Até porque, gente, quando a gente vai lidar com o fornecedor, o não você já tem. Você há de convir comigo que o não do seu fornecedor você já tem. Você tem que correr pelo sim. Você tem que lutar pelo sim. Por uma negociação diferente, um prazo diferenciado, entendeu? Não pense que já é assim há muito tempo e não vai ter jeito. Ele vai continuar, não vai aceitar. Se não aceitar, ótimo, não aceitou, mas você tentou. Você não tentou só de achar que era um não. Que você ia receber um não. Já tem, você está à procura do sim, beleza? Então, aqui está um fato que realmente interfere demais no seu capital de giro, que é a distância do prazo em que você paga o seu fornecedor e a distância em que você recebe a venda do seu cliente. Como faz para tentar equilibrar isso aqui? Você vai tentar prolongar o prazo que você tem com o seu fornecedor e tentar ao máximo diminuir o prazo que você dá para o seu cliente, tá bom? É a maneira mais fácil que você tem de tentar aproximar ao máximo esses períodos aqui. Se possível, o ideal, inclusive, é esse aqui, que é o mundo dos sonhos, em que você compra, vende, já recebe, antes mesmo do seu boleto vencer, que é a situação em que o produto não te gera necessidade nenhuma de capital de giro, tá bom? Por que, gente, que é tão importante você ter uma reserva de capital de giro? Porque quando a gente se vê na situação em que você vai pagar boletos e não tem dinheiro no caixa, o nosso cérebro entra em desespero, tá? Para arrumar dinheiro onde quer que o dinheiro esteja. Onde o dinheiro estiver, a gente vai igual a um louco à procura, tá? E aí é a hora da gente fazer as merdas da vida. De você pegar um empréstimo sem nem saber qual que é a taxa de juros que você vai pagar. É a hora de você fazer promoção e vender o produto que você tem lá a preço de custo, porque você precisa fazer dinheiro a todo custo, né? É a hora de você sair ligando, fazendo cobranças, dando desconto. É a hora de você receber um cliente que você, em sã consciência, não receberia de jeito nenhum, só porque é mais dinheiro chegando e você precisa daquele dinheiro urgentemente. Olha só, você sem dinheiro no caixa, por falta de capital de giro, por falta de reserva de capital de giro, você fica totalmente propenso a fazer merda, tá? Então, por favor, mesmo a hora que faltou, pensa, analisa. Vai pegar um empréstimo? Analisa. Olha num banco, olha no outro, analisa a taxa de juros, tá bom? Tem um cachorrinho aqui que tá participando da live, mas vamos porque é assim mesmo. Beleza. E o que faz a pessoa, igual eu falei aqui, a pessoa fica tão propensa a fazer coisas erradas, que é a armadilha da sobrevivência. Falta de dinheiro te coloca na armadilha da sobrevivência, em que a única coisa que você pensa naquela hora é: eu preciso sobreviver, eu preciso tirar minha empresa daqui, então eu faço o que tiver de ser feito. Eu pego até dinheiro com a agiota, mas eu preciso pagar essa conta. E aí você esquece do lucro. Você simplesmente apaga o lucro da sua cabeça e pensa: se eu não conseguir pagar esses boletos, a minha empresa vai quebrar. E se quebrar, piorou tudo. Então, por isso que você precisa fazer uma gestão do seu capital de giro para você não cair na armadilha da sobrevivência. Você não viver esse momento em que falta dinheiro e que você vai fazer qualquer coisa para poder pagar suas contas, porque senão você vai acabar atrapalhando e muito a sua lucratividade, tá bom?
O que que causa, olhando aqui no meu roteiro? E aí, o que que causa, geralmente, a necessidade constante de muito capital de giro? Primeiro é esse ponto aqui que eu tratei com vocês, que é a distância muito longa entre o ponto em que você pagou o seu fornecedor e o ponto em que você recebeu do seu cliente. Tá? Depois disso, tem um outro ponto que também causa uma deficiência muito grande no seu capital de giro, que é a sua precificação errada. Precificação errada coloca dinheiro em quantidade errada dentro do seu negócio. E se coloca dinheiro em quantidade insuficiente, se você está colocando, se o seu preço pede, o seu preço ideal pede que o preço seja 100 e você está vendendo seu produto a R$90, você está colocando R$10 a menos na sua empresa. E isso vai causar uma necessidade de capital de giro também, tá? Então, precificação errada também causa deficiência no seu capital de giro. E um outro ponto também que causa é você, enquanto sócio, recorrer demais ao caixa da empresa. Tudo que precisa, vai lá no caixa da empresa e tira. Mistura as suas finanças pessoais com as finanças da pessoa jurídica e aqueles R$50 que estava no caixa da empresa, que estava ali para segurar uma necessidade de caixa da empresa e que você eventualmente fez uma retirada que não foi a sua retirada Prolabore, até porque eu sempre bato na tecla de que você precisa ter a sua retirada Prolabore, o que vai acontecer é que esses R$50 que você retirou, ele está fazendo com que seu capital de giro, a sua necessidade de capital de giro, seja ainda maior. Tá bom? Então, a distância entre o prazo que você paga o seu fornecedor e o prazo que você recebe é um ponto. O outro ponto é a precificação errada, precificação incorreta, causa necessidade de capital de giro. E o último ponto, que é você sobrecarregar o caixa da sua empresa com os seus gastos pessoais, tá bom? Beleza. E aí, eu trouxe aqui um outro esboço só para vocês entenderem. Não fujam, que vocês vão entender o que eu desenhei aqui sem muito esforço, tá? Não precisa achar que isso aqui é um gráfico. Deixa eu desativar aqui para vocês. Que é um gráfico muito difícil de entender, não, que não, é tranquilão. Olha só. Aqui eu vou tratar com vocês exatamente sobre quando o seu caixa pede dinheiro. E como que você tem que agir. E o que você tem que ter para você conseguir gerenciar isso aqui. Fiz um mês, tá? De novo, do dia 1º ao dia 30. Deixa eu ver se tá dando. Ó, tá, aqui é uma linha do tempo. Do dia 1º ao dia 30. Essa linha do tempo aqui é o seu caixa, tá? Finge que ele é o seu caixa. E no seu caixa, o que acontece aqui durante os dias? Daqui para cima é o quanto de dinheiro que entrou pro seu caixa. Quanto de dinheiro que você recebeu, tá? Independente, pode ser de uma venda que você fez lá atrás, que você está recebendo agora, né? É aquele produto que, conforme eu falei ali atrás, é aquele produto que estava gerando necessidade de capital de giro, mas que aqui você recebeu, você acabou de receber aquele produto lá. Então, dentro do seu caixa, você tem o valor que entrou para o caixa aqui no positivo e você tem o valor que saiu do caixa aqui para baixo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos supor que entrou aqui R$1.000, olha só, R$1.000. E veio, naquele dia, você pagou boletos de R$500. Um dos seus boletos no dia foi de R$500. Nesse dia, entrou mais dinheiro do que saiu, né? Entrou 1.000 e saiu 500. Essa bolinha verde eu coloquei para identificar qual que é o saldo daquele dia. Então, se entrou 1.000 e saiu 500, vai ficar um saldo de 500. Então, eu coloquei aqui, que vai ficar do lado positivo, mais ou menos aqui, que é no meio da barrinha do 1.000, o saldo de R$500, tá? Vai ficar um saldinho de R$500 aqui, mais ou menos. Só que aí no segundo dia aconteceu o inverso. Entrou R$500 e aí saiu 800.
tá? Saiu 500 e entrou 500 e saiu 800. Aí a bolinha verde, que é a bolinha do saldo do dia, tá? De quanto que entrou versus quanto que saiu, ficou aqui embaixo, ó. Ficou aqui mais ou menos no rumo de R$300, mais ou menos. Vamos supor que aqui seja mais ou menos R$300, porque é 800. Menos os 500 que entrou, R$300. E isso aconteceu durante todo o trajeto do mês. Aqui nesse mês, aqui nesse período, ó, entrou mais ou menos a mesma quantidade que saiu e aí o saldo ficou aqui na linha, ficou 0. Aqui entrou muito e saiu só um pouquinho, aí o saldo ficou mais alto. Aqui entrou um pouco, saiu mais, aí o saldo ficou negativo. Aqui entrou mais ou menos a mesma quantidade que saiu. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, essa bolinha eu tô colocando sempre na onde que fica mais ou menos o saldo daquele dia, tá? Aí, vamos traçar uma linha. Para vocês entenderem exatamente onde entra o capital de giro. Ó. Olha só. Essa é a linha que o seu caixa fez. Aqui você tem necessidade de giro. Sempre que passou para baixo, gerou uma necessidade de capital de giro. Porque seu caixa não aguentou, pagou mais do que caiu o dinheiro no caixa. Se você analisar sua empresa, analise a sua empresa, faça isso e veja quanto tempo do mês você fica para cá para baixo. Se você está sempre na linha de baixo, da linha para baixo, você está incorrendo, talvez, a maioria dos seus produtos possa estar aqui. Talvez a maioria dos produtos que você tem no seu estoque, que você compra, fica parado por muito tempo esperando ser vendido. Ou talvez nessa mais ou menos parecido com essa situação aqui, em que o prazo que você pagou o seu fornecedor e o prazo que você recebe do seu cliente é muito longo. Isso aqui, essas duas situações aqui, de prazo longo e estoque parado, vai te deixar, vai fazer com que a sua necessidade de caixa fique sempre permeando aqui para baixo. Olha só, sempre você vai estar com mais necessidade de pagar do que necessariamente de recebendo aqui, tá? Olha como que é simples você enxergar a sua necessidade de capital de giro, tá? E aí, se você pensa assim, ah não, mas o meu caixa, se você tem aquela crença que eu falei lá no início, de que você tinha que ter saldo suficiente o tempo todo, você nunca ia passar daqui para baixo. Mas a questão é que todas as empresas, em algum momento da vida, ela tem essa quedinha, ela vai passar aqui para baixo. Só que a diferença é que, vamos supor, essa empresa aqui, ela tem aqui uma reserva de capital de giro de R$10.000. Que fica lá investido em um CDB e que ela pode tirar a qualquer momento. E aí ela chegou aqui nesse dia e ela percebeu que aqui ela vai ter uma necessidade de capital de giro. O que que ela vai fazer? Ela vai lá nos R$10.000 que ela tem de reserva e coloca aqui. Ela pegou lá, por exemplo, R$300, vamos supor que seja os R$300, tá? Até porque saldo de caixa, você sabe que sobrou um pouquinho daqui, eles vai sempre permeando aqui, mas vamos trabalhar do jeito mais simples aqui para você visualizar. Se você sabe que teve uma necessidade de caixa aqui de R$300, você veio aqui e pegou do seu capital de giro e colocou aqui. Supriu a necessidade daquele dia. Beleza. Aí teve algum momento que a sua venda supriu
Aí, o que você vai fazer? Se aqui você tirou 300 reais, você sabe que você tem um capital de giro, você tem uma meta de ter sempre um capital de giro de 10 mil ou de mais, tá? Capital de giro, reserva para capital de giro pode ser muito mais do que os 6 faturamentos que eu falo aqui, pode ser menos também. Mas você precisa começar a fazer. Se você sabe que você tem uma meta de manter uma reserva de capital de giro de 10 mil reais e você já veio aqui, tirou 300 e pôs aqui, o que você vai fazer quando a linha começar a subir? Você vai voltar os 300 reais para cá e deixar de novo os 10 mil. Beleza, voltou os 10 mil, aí supriu aqui, aí aqui eu precisei de 700 reais. Vamos supor que seja 700 reais. O que você vai fazer? Vai no 10 mil, tira os 700 e joga aqui para suprir a necessidade daquele dia. Beleza, voltou, recebeu, supriu a necessidade de caixa, voltou e colocou aqui os 700 reais de novo e manteve a sua reserva de capital de giro, tá? E assim todas as vezes que você precisar. Capital de giro, você não usa até acabar. Muitas vezes quando você pega um empréstimo para capital de giro, você usa ele até ele acabar. Até porque, geralmente, quando você recorre ao capital de giro, você já está até aqui de dívida. Quando você recorre ao banco e fala, meu Deus, me empresta um dinheiro aí urgente porque eu estou com uma necessidade tremenda de capital de giro. Eles vão te emprestar, você vai jogar aquele dinheiro todo em uma conta bancária e aí você vai usando para pagar o que estava vencido, para pagar tudo, para pagar... Aí o dinheiro vai minguando, até acabou. E aí logo você se vê na situação de precisar novamente de capital de giro, tá? Quando você faz isso aqui, você pega um valor e coloca e fala, isso aqui é um dinheiro onde eu vou recorrer sempre que eu precisar do capital de giro. Sempre que o meu caixa não suporta, eu vou lá e vou pegar. Mas na hora que o meu caixa começar a ficar bom, eu volto lá e reponho. O erro que acontece muitas vezes é que você começa a fazer uma reservinha de capital de giro. Aí você vai só pegando. Quando você pegou o capital de giro e colocou aqui e ele supriu essa lacuna e começa talvez no outro dia ter um recebimentozinho um pouquinho maior, aí você acha que aquilo ali está disponível. E às vezes retira, ou paga, antecipa alguma coisa, ou vai lá e compra uma mercadoria à vista com desconto, porque o desconto tá muito bom, e aí você joga aquela mercadoria no seu estoque, já gerando necessidade de capital de giro, porque você pagou ela à vista. Não é isso? Vocês conseguem entender que uma empresa, ela é complexa, ela tem os fluxos de dinheiro, de mercadoria, de necessidades, mas que se você consegue desmembrar as coisas em pequenas coisas, você vai encaixando. Você encaixa e não fica tão difícil. Não fica tão complicado assim quanto a maioria das pessoas acham que fica, né? Então, você vai estar fazendo sempre dessa forma aqui. Comece a formar a sua reservinha para capital de giro. Investe ela em um investimento que você consegue tirar a qualquer momento e sempre vai fazendo essa análise do seu caixa aqui. Precisou aqui, vai na reserva e tira. Começou a melhorar aqui, volta na reserva e repõe. Precisou, vai e tira. Subiu, volta e repõe. E sempre mantém essa reserva lá. Tá bom? Gente, inclusive, empresas que conseguiram manter um pouco mais de fôlego nesse período que nós passamos aí, né, que é muito recente ainda, eram empresas que tinham um pouco de reserva para capital de giro. Porque, o que aconteceu? Não puderam abrir suas portas, começaram a ficar só daqui para baixo, porque ela tinha um gasto fixo, né, e aí não tinha entrada de dinheiro, que tinha era o que era de vendas para trás, mas em algum momento ela parou de receber, e aí ela começou a ficar só da linha para baixo. E aí ela começou a recorrer mais à sua reserva, negociar prazos com fornecedores, a
protelar mais os boletos para poder dar uma aliviada ali na sua necessidade de capital de giro, tá? Então, comecem a fazer uma reservinha para o capital de giro. Não deixe para pensar em capital de giro quando ele faltar. Porque se você pensa nele só na hora que ele falta, você está muito, muito propenso a fazer uma coisa errada, uma coisa que vai prejudicar muito o seu lucro, vai recorrer a um empréstimo caro, vai recorrer a um agiota, vai fazer um monte de coisa errada que só vai prejudicar o seu negócio, tá bom? Até porque, como eu sempre falo, lucro é o objetivo principal de qualquer negócio. O seu negócio existe, não é para pagar boleto, seu negócio existe, é para te dar lucro, é para te dar prosperidade. Escreve isso aí e comecem a fazer sua reservinha de capital de giro, tá bom? Vocês fiquem com Deus, abração para vocês e até na próxima semana, onde que eu vou falar mais assuntos que vão te ajudar a lucrar mais. Tchau, tchau!